Vídeo de hoje vamos falar sobre ciclocomputador. Eu reuni as principais dúvidas da galera e não são poucas. Muita mensagem sobre ciclocomputador. Muita gente que comprou ou quer comprar ou quer trocar de GPS. Vai comprar às vezes um medidor de potência. Quer parear com algum aplicativo e o negócio não está funcionando. E aí o pessoal me pergunta como é que se fez, como é que faz e tudo mais. Então hoje eu reuni essas dúvidas aí para tentar ajudar você a adquirir o seu ciclocomputador ou solucionar o seu problema aí, se for o seu caso. Bora! Bom, galera, como eu falei, eu peguei um apanhado aí das dúvidas do pessoal sobre ciclocomputador. São muitas dúvidas, desde as mais básicas, dificuldades de quem comprou o primeiro GPS ou quer comprar o primeiro GPS, até as mais avançadas, que é o pessoal que está partindo às vezes para um medidor de potência e não sabe por que a coisa não está funcionando, tá? São dúvidas simples, mas que deixam a gente de cabelo em pé, com algumas dificuldades, principalmente quando a gente passa de uma marca para outra e tudo mais. Eu vou utilizar os GPS aqui da Lesign, que são os GPS que eu utilizo, então fica mais fácil para eu poder explicar para vocês, mas independente do ciclo computador que você tem aí, basicamente o que a gente vai falar aqui vai servir para todos e obviamente vai te orientar ou às vezes te dar uma luz sobre qual ciclo computador comprar. Afinal, cada marca existem evoluções, né? Os mais simples, os mais avançados, e às vezes a gente não sabe qual escolher. Então, espero que esse vídeo ajude todo mundo aí. Bom, vamos lá. Vou partir da dúvida mais básica aqui da galera: para que serve o ciclocomputador? Bom, a bicicleta é a carcaça, nós somos a máquina. É legal a gente entender isso. É como se fosse um carro, a carcaça do carro e o motor do carro. E o ciclocomputador, ele é o painel de instrumentos do nosso carro. Porém, a máquina é o nosso corpo. Então, o esforço que a gente está gerando, a frequência cardíaca, ou seja, tudo que está acontecendo com o motor daquele carro, que é o motor da bicicleta, o ciclocomputador ele vai ter esse papel de mostrar para a gente. A mesma coisa com o que está acontecendo com a bike, né, ou com a atividade que a gente está fazendo. Velocidade, cadência, nos medidores de potência às vezes dá para a gente medir força entre um pedal e outro, ou seja, o ciclocomputador ele vai te dar uma orientação sobre tudo aquilo que está acontecendo. E para a galera, eu posso falar assim, pessoal que está treinando, mas eu acho que todo mundo se beneficia disso aí, principalmente o pessoal que está começando. Quando a gente tem formas de mensurar o que está acontecendo com o nosso corpo, ou o esforço que a gente está gerando, é muito mais fácil da gente se compreender e fazer a coisa certa, ou seja, não abusar, não ter um overtraining, ou para a galera que está treinando, treinar direito. Tá? Então, basicamente é para isso que serve o ciclocomputador. Existem outras atividades embutidas no ciclocomputador, que são as atividades de GPS, para a galera que gosta às vezes de se aventurar, fazer pedais. Vocês viram aí, eu postei um vídeo que eu viajei, fui fazer um pedal em outro lugar, então utilizei de aplicativos para ver segmentos e me orientar através do GPS. Alguns GPS, como esse da Lesign aqui, você consegue baixar mapas para você simplesmente passear numa cidade. Às vezes você não sabe se vai pegar o sinal do GPS, então você consegue baixar os mapas e se orientar de forma offline. Tá? Então isso é bastante interessante também. Enfim, existem diversas funções atreladas ao GPS e quando a gente for falando aqui das diferenças de cada um, a gente vai entrar um pouquinho em cima de cada item desse aí. Então, basicamente, o GPS serve para isso, o ciclocomputador ele serve para isso. Essas são as funções básicas aí que a galera usa mais. Primeiros passos. Eu dividi esse item aqui como primeiros passos, porque eu recebo muita dúvida de pessoas que compraram GPS e não sabem o que fazer. Tá? Parece básico, mas não é.
O aparelho em si, esse ciclocomputador, ele basicamente ele é um mostrador, ele é uma tela onde vai mostrar o que os sensores que estão no nosso corpo ou na bicicleta estão captando, tá? Então tudo que está acontecendo, aqueles sensores estão jogando um sinal para cá e ele está mostrando aqui, tá? Então quando você compra um ciclocomputador, normalmente você vai ter que comprar uma cinta cardíaca, eu até estava com a minha aqui, não sei onde eu botei, mas você vai ter que comprar uma cinta cardíaca. Deixa eu achar. Pronto, você vai comprar uma cinta cardíaca e ela é que vai jogar o sinal do que está acontecendo com o seu corpo, ou seja, da sua frequência cardíaca, para o ciclocomputador, tá? Medidor de potência é a mesma coisa, medidor de cadência e velocidade é a mesma coisa. Cadência, para quem não sabe, são as rotações, é igual conta-giro do motor, são as rotações que a gente está gerando ali no pedal. Isso serve para a gente, às vezes, não abusar muito, ou seja, não pedalar muito leve, porque isso pode aumentar a nossa frequência cardíaca, ou não pedalar muito pesado, porque aí você está fazendo muita força, não está descansando o seu corpo da forma adequada. Então, isso é mais uma forma aí do ciclocomputador ajudar na sua atividade física, tá? Então, dentro disso aí, dos princípios básicos, o que eu vejo muito erro é: comprei o meu ciclocomputador, liguei, entrei lá em sensores e vou parear com minha cinta cardíaca que está aqui na minha mão. Não conecta. Fernando, não conecta de jeito nenhum, isso não está acontecendo. Na minha bicicleta também não está acontecendo, não está conectando com o sensor lá de cadência e velocidade. O que eu faço? Primeiro, todos eles precisam sair do estado de stand-by. A cinta aqui na minha mão, ela está no estado de stand-by, então eu tenho que colocar ela no peito para ela começar a gerar o sinal para o sensor captar. Tá? Parece simples, mas muita gente comete esse erro. A mesma coisa a bicicleta, você instalou tudo. Se você não gerar o movimento para ele sair do estado de stand-by, não vai gerar o sinal para o seu ciclocomputador poder se conectar. A maioria dos ciclocomputadores, uma vez conectada, ele registra aquele sinal, tá? Tem um códigozinho, e você não precisa fazer isso o tempo todo. Então, por exemplo, o meu aqui, se eu botar minha cinta cardíaca, que inclusive é da Atrio, então eu tenho a cinta cardíaca da Atrio com o GPS da Lesign, parei normalmente, então ele simplesmente joga o sinal que é captado aqui e a coisa vai funcionar porque já está instalado. Então não preciso ficar pareando o tempo todo, tá? Outra coisa, quando você compra um aparelho novo desse aqui, aqui na bateria vem às vezes com adesivo por dentro, tá? Um plásticozinho, que é justamente para não gastar a bateria de fábrica. Então você tem que abrir isso, tirar aquele protetor e encaixar de novo. Não foi uma pessoa que cometeu esse erro, por isso que eu estou falando aqui. Tá? A pessoa simplesmente tentava captar, fazia a coisa certa, mas estava com esse protetor lá. Então a bateria não estava gerando contato. Presta atenção se você estiver tendo dificuldades, se não é isso, ou a bateria também já está muito fraca. Tá? Bom, galera, outra dúvida, já que a gente está falando de sensores, eu vou falar sobre medidor de potência ou potencímetro. Tá? Medidor de potência ou potencímetro, para quem não sabe, aquele sensor que vai medir ou aferir a força que a gente está gerando na bicicleta. É uma ferramenta cara, mais específica, principalmente para a galera que está treinando, que já está no outro nível de treinamento, mas existem pessoas que querem ter, que querem utilizar. Eu acho excelente, eu tenho e eu acho que é uma ferramenta fenomenal. Tá? Mas ela tem uma diferença em relação aos outros sensores que a gente citou aqui, por isso vale um parágrafo específico dela. Alguns medidores de potência são de pedal, outros de pé de vela, outros de cubo, outros de coroa e tudo mais, mas alguns existem particularidades na hora de aferir, ou seja, o medidor de potência a gente tem que calibrar ele antes de utilizar. Então, toda vez antes de utilizar, eu vou lá e calibro o meu medidor de potência para poder utilizar. Tá? E aí é que vem a dúvida da grande maioria das pessoas que compram um medidor de potência e vai utilizar em qualquer GPS. Eu tenho o Vector da Garmin, por exemplo, tá? Que é um medidor de potência de pedal.
E o Vector ele só calibra através do GPS, que é o da Garmin. Tá? Eu já tentei calibrar ele pelo da Lesign. Ele diz aqui que calibrou, mas a minha potência não mede certo. Tá? Então, basicamente, o Vector para mim hoje não está servindo de muita coisa. Ou seja, se eu tenho o Vector, o meu é o primeirinho, tá, cara? O mais simples e tudo mais. Eu não sei como é que estão os mais novos aí e tudo mais. Mas assim, o meu Vector ele só vai parear mesmo, calibrar de forma correta com um Garmin. Tá? Com o Lesign ele não funciona. O Stages, por exemplo, que eu tenho na mountain bike, ele calibra através de aplicativo no celular. E aí é que vem a principal dúvida da galera. Tá? Você vai calibrar ele com o aplicativo do seu celular. E o GPS ele só vai servir para espelhar, vamos dizer assim, a potência que está sendo gerada, porque ele já está calibrado. Então ele só vai jogar aqui. Então mesmo quando você conectar, você vai ver a função de calibrar aqui, mas você não precisa fazer isso. Você vai calibrar ele no aplicativo e ele só vai jogar a informação aqui. Então a única função do GPS nesse caso é mostrar para você a informação que o seu medidor de potência já está jogando ali e você não precisa calibrar mais. Tá? Então, só um parênteses aí para quem às vezes já tem um medidor de potência, como eu já tinha o Vector, e às vezes vai comprar um outro GPS, você tem que ver o que vale a pena, o que não vale a pena. Para mim, valeu super a pena partir para o Lesign por diversas outras questões. Vou citar algumas delas aqui, porque faz parte da dúvida do pessoal, mas a principal diferença aí dos medidores de potência é essa questão de ter que calibrar. E aí você normalmente não utiliza o GPS para fazer isso, porque se você fizer isso, grande chance de calibrar errado e gerar informação errada para você. Sinal de GPS. Isso aí também é outra dúvida que o pessoal pergunta muito, principalmente a galera da navegação, a galera que sai para fazer um pedal e tudo mais. Cada GPS funciona de uma forma, mas a grande maioria deles existe um tempo de calibração. O GPS ele capta o sinal e ele fica ali meio que calibrando para te dar a informação certa. Para vocês terem ideia, a maioria dos ciclocomputadores hoje calculam a velocidade por GPS, não é por sensor igual os GPS mais simples, os mais antigos, tá? Então, velocidade, por exemplo, através de GPS. Então, normalmente tem um tempo maior para calibrar. Muita gente tem essa dúvida porque às vezes eles ligam o ciclocomputador, liga aqui e fica esperando o negócio do GPS, não funciona, acha que está com algum problema. Não, não é isso. Eu às vezes ligo aqui em casa, saio para pedalar, quando eu já estou uns, sei lá, 1 quilômetro é que o GPS capta o sinal. Só para vocês terem ideia de como é que funciona. É assim com a grande maioria dos GPS hoje. Não pense que isso é um problema, pelo contrário, isso quer dizer que ele está aferindo ali, que está fazendo a coisa para medir certinho, para te mostrar a informação certinha. Tá? Se isso não acontecer, se você saiu, está demorando muito para captar o sinal, aí sim pode ser um problema assim, no seu ciclo computador, tá? Mas normalmente é assim, então atente-se a isso. Você vai sair às vezes para atividade, vai dar o LEP lá para iniciar a atividade, ele vai botar lá procurando sinal de GPS. E aí você tem que aguardar, uma hora ele vai captar e a sua atividade vai iniciar, tá? Aplicativos, isso é um ponto bastante importante, muito importante. Eu vou até mostrar aqui na caixa dos Lesigns, que tem algumas coisas em relação a isso. Ó, aqui na caixa do Lesign, não sei se vocês vão conseguir ver aí. Então, aqui na caixa do Lesign, só para vocês olharem, eles já falam de alguns aplicativos que ele vai funcionar, tá? Então, a gente vê aqui Strava, Training Peaks, Today Plan, entre outros aí, que ele vai funcionar e vai parear. Por que isso vale um parágrafo aqui dentro desse vídeo? Eu acho bastante importante. Hoje a maioria das pessoas não está só pedalando, todo mundo quer registrar a sua atividade. O Strava, principalmente, ele está tomando força. A galera viu que, apesar dele agora ser pago, é um preço, na minha opinião, justo, por ano e barato. Então, assim, eu acho que não pesa para ninguém, mas é do bolso de cada um, obviamente.
Mas enfim, é uma plataforma que ela está tomando espaço. O Training Peaks, para quem treina, também tem tomado grande parte aí da fatia dos treinadores aí. Então a maioria dos treinadores estão utilizando isso aí. E eu acho muito importante, antes de você comprar o GPS, ver se o seu GPS vai parear com essas ferramentas, tá? Eu já tive experiência, já fiz review, inclusive aqui no canal, de outros GPS que simplesmente não pareavam, ou a gente tinha muita dificuldade para parear, tá? Vamos lá, o que é importante? Primeiro, saber o que você vai utilizar. Se você treina, tem um treinador, hoje é importante que ele pareie aí pelo menos com Training Peaks ou Today's Plans, tá? Por quê? Antigamente a gente pegava o GPS, eu lembro, o Garmin eu fazia muito isso, eu ia lá e ficava digitando todo o planejamento que o treinador passava, achava isso um saco. Aí eu parei de fazer isso, comecei a anotar na fitinha e colava no quadro ali, porque é muito mais fácil, e só ficava dando lap e seguia meu treino. Tá? Então, realmente aquilo já é parte do passado, aquele negócio de você entrar no seu GPS e ficar cadastrando 30 minutos de Z2, 10 minutos de Z3, 2 tiros de 15 com descanso. Acabou, isso é parte do passado. Então hoje, como que é feito? Normalmente é passado ou por um Today's Plans ou por Training Peaks. Você simplesmente vai parear o seu GPS com a sua atividade, mandar seguir, ela já está pronta ali e já vai falar o que você tem que fazer. Simples assim, não tem dificuldade. Então é importante que o seu GPS, se você quer treinar, não fique buscando pelaquela função antiga de você colocar o treinozinho aqui. Hoje é aplicativo, é assim que normalmente funciona e é bem mais fácil. Então você vai ter que criar uma conta aqui também para poder fazer isso. Ou procurar um GPS antigo para ficar fazendo aquilo. Mas dica de usuário, é muito mais fácil você anotar no papelzinho e passar uma fita na sua bicicleta. Vai ter o mesmo efeito do que daquele negócio que você às vezes fica digitando aqui no GPS, tá? Então, principalmente o Strava, você tem que ver se ele vai parear. E outra dúvida da galera é: Fernando, eu botei aqui para parear com o Strava, mas não está funcionando. Você tem que ir lá na sua conta do Strava e liberar. Tá? Você tem que liberar o acesso do aplicativo na sua conta do Strava. Essa é a dúvida da maioria das pessoas que não conseguem fazer isso funcionar. Não estou falando só do Lesign, já teve gente aí com outros aparelhos com a mesma dificuldade. Então, assim, vai servir para todos, tá? Você tem que chegar lá no Strava e liberar para que dar acesso ao GPS, à sua conta do Strava, tá? Outro ponto que eu acho importantíssimo, e aí só um utilizador que vai saber isso na hora que a gente passar um perrengue e tudo mais, que vai dar valor a isso. Então eu já falo para você olhar, se for o seu primeiro GPS, é o tempo de bateria. Tá? Então aqui eu estou com dois exemplos, que é o Mega C e o Mega XL, ambos da Lesign. Tá? Mas você pode olhar em outras marcas aí e tudo mais. E aqui tem, ó, memória dele ligado. Tá? 400 horas. 400 horas dele ligado. O Mega XL, que é esse aqui, que é o topo de linha da Lesign, 800 horas dele ligado. Em atividade, 32 horas o Mega C e 48 horas o Mega XL. Para vocês terem ideia, bota na conta aí, se você faz um pedal de 2 horas, 48 horas é quase um mês de bateria. Então, assim, faz muita diferença. Se eu for correr uma ultramaratona, se eu carregar esse GPS aqui, eu não preciso me preocupar se ele vai estar carregado com bateria no dia seguinte. Tá? Então, isso faz muita diferença para quem tem um ciclocomputador aí que já foi pedalar e estava sem bateria, sabe o que eu estou falando. Então, eu acho isso um ponto bastante importante. Eu acho que vale a pena você olhar. Tá? E aí vem o outro ponto que eu ia falar para vocês, já que eu estou falando dos GPS aqui, mostrando algumas diferenças e tal. O Mega C, que é esse aqui, ele é mais simples do que o Mega XL. Tá? E aí cada GPS vai ter uma particularidade, por isso que é importante você entender a sua necessidade para saber
o que você quer. Antes deles aqui tem o Super Pro, que eu inclusive já fiz vídeo, e que para mim, para minha utilização, todos os três funcionam perfeitamente para o que eu uso. Para as pessoas, às vezes, que gostam de navegação, esses GPS aqui, eles já têm mais funções de navegação, que eu acho bastante interessante, e isso eu vou falar aqui para vocês. Ou seja, a linha da Lesign, toda vez aí eu vou puxar a sardinha mesmo, porque eu acho isso bastante legal. Toda vez que eu saio para pedalar, ele vai marcando por onde eu passei. Aconteceu comigo e com o Marquinhos lá na Colômbia. A gente saiu para um pedal sem conhecer a cidade, fomos desbravar a cidade e fomos dar uma volta. Aí eu comecei a olhar no mapa, tinha um ponto turístico que seria legal a gente ir para tirar umas fotos, e aí a gente saiu um pouco do que a gente tinha planejado e tal. Chegou uma hora que a gente falou, e agora? Como é que a gente volta para casa? O que eu fiz? Como ele marcou a rota que eu tinha passado todinha, a única coisa que eu tinha que fazer é sair do ponto onde eu estava para a rota que a gente veio. Ou seja, ele marcou todo o trajeto, ele foi marcando aquilo ali, e a gente só tinha que voltar para aquilo ali para eu achar o caminho de volta. Eu acho isso muito bacana. Outras funções que vão ter aqui é de parear, por exemplo, localização, compartilhar localização. Então você pode, através do aplicativo, compartilhar a localização com a sua esposa ou com o seu amigo, para as pessoas saberem onde você está. Tá? Então, se você tiver sinal de GPS, como isso está jogando o sinal ali, a pessoa que tiver acesso àquilo ali pode saber aonde você estava. Ou seja, aconteceu alguma coisa, você se perdeu, deu uma ligação, a pessoa pode te localizar através de um computador, por exemplo, se você tiver liberado aquelas funções para a pessoa, tá? Eu falei do Strava, eu esqueci de falar do Live Segments. As pessoas me perguntam muito isso. Que é aquele negócio, aqui tem um segmento, eu quero pegar um com, eu quero ver quanto tempo está no com, e você está fazendo força, você quer saber se você está em primeiro, segundo. Tem uma galera que curte muito isso. Obviamente, esse aqui, ambos permitem você fazer isso, mas você tem que ter a conta paga no Strava, tá? Não é simplesmente, vou pagar o Strava é gratuito e vai funcionar. Não. O Strava só libera essa função para quem tem a conta paga. Outra função bem interessante que eu gostaria de falar com vocês é essa questão de parear com o celular, tá? Então, na Lesign, desde o Super Pro até o Mega XL, você tem essa função de parear com o celular. Então você consegue receber notificações de mensagem, de SMS, de e-mail, ver quem está te ligando. Às vezes o celular está no silencioso no bolso, mas você está preocupado com uma ligação de fora, uma ligação emergencial, vamos dizer assim, e ele te mostra na tela, é igual um smartwatch, ele vai te mostrar que tem alguém te ligando ali. Eu acho isso bastante interessante. O que vai variar de uma linha para outra, seja na Lesign, seja em outras marcas aí, funções, tá? Aqui, por exemplo, o Mega C, que é inferior, é colorido. O Mega XL, que é superior, não é colorido. Mas o Mega XL, a tela é maior e permite você botar mais métricas aqui dentro da sua tela, permite você trabalhar, por exemplo, com o celular, com o GPS em pé ou deitado. Ele tem algumas outras coisas, particularidades que eu acho bem bacana, que, por exemplo, esse feixezinho aqui, ele já é de alumínio, ele é mais resistente do que os outros. O tamanho da tela é maior, então para quem gosta ou prefere ver às vezes os números maiores e tudo mais, você consegue ver melhor nesse daqui. Enfim, aí você tem que ver o que é importante para você. Tem gente que não gosta de ficar passando a tela, então prefere uma tela maior, porque já põe tudo que precisa na tela maior. Tem gente que não se importa de passar a tela e prefere um negócio mais colorido e tudo mais. Aí poderia pegar, às vezes, esse aqui, que é mais colorido, que é o Mega C. Enfim, cada um vai ter a sua particularidade. O Super Pro, por exemplo, é pequenininho, super leve, peso importa. A gente paga fortunas aí para tirar peso da bicicleta, então peso importa. Todos eles são muito leves, mas obviamente o menorzinho é mais leve. E, enfim, é legal a gente se atentar a isso. Outra coisa que eu não falei são esses dois negocinhos aqui, ó, Bluetooth e antena, tá? Isso são duas formas de captar sinal. Tem GPS mais simples que só captam via Bluetooth.
e alguns sensores só jogam informação via antena. Então você tem que ver isso também, ver se o seu GPS tem essas duas funções. Eu acho importante ter evolução. As coisas, a maioria das coisas já estão utilizando antena, e eu acho que vai funcionar melhor aí para você. Então eu acho importante que tenha isso aqui. É legal você ver no GPS que você está buscando. Bom, galera, e último item para fechar aqui, porque o vídeo já está longo pra caramba, garantia. Tá? A mesma coisa que eu falo sobre bicicleta, que as pessoas me perguntam, eu falo, cara, olha a revenda, olha a garantia, olha isso tudo. Aqui é a mesma coisa. Eu tinha uma experiência horrível com outro GPS. Deu um problema besta, para não falar outro nome aqui, mas eu não consegui, eu me senti enrolado, lesado. Eu fiquei pé da vida da forma que eu fui tratado, que era um joga para lá, um joga para cá e o negócio não saía do lugar por uma coisa besta. Eu fiquei tão chateado que eu peguei o GPS, botei dentro da gaveta em algum lugar, que já até me pediram ele, mas eu não sei onde eu enfiei esse troço. Mas por conta de uma coisa besta, eu simplesmente saí da marca e não quero nem ver na minha frente. E aí que eu conheci a Lesign, foi logo depois disso, minha experiência totalmente diferente, então, mais uma vez, vou puxar a sardinha, tá? Já tive problema com o meu Lesign, teve uma vez que eu apertei demais o botão, ele quebrou, fui super atendido, os caras trocaram o botão, me mandaram o GPS de volta, sem enrolação, sem nada. Obviamente, ninguém é mãe de ninguém, ninguém é bonzinho ao extremo. As pessoas vão ver o que aconteceu realmente com o seu aparelho, de que forma podem te ajudar. Você vai enviar esse aparelho para garantia, você vai pagar o frete. Isso é igual em tudo que é lugar. Então não pense que um ou outro está cobrando de você algo a mais, não, é assim mesmo, tá? Mas algumas empresas não agem de forma legal, então é legal você também procurar saber com outras pessoas a experiência que elas tiveram com isso. E aqui eu posso falar super satisfeito, já é meu terceiro, quarto Lesign e super satisfeito, tá? Nunca tive parceria com eles, o pessoal me pergunta muito isso, paga, né? Nada pago desse jeito. Foi algo que eu construí depois que eu conheci, depois que as coisas foram acontecendo, e hoje sim eu posso dizer que eu tenho uma parceria com eles, que não é paga, é algo que realmente eu curto, são peças, acessórios que eu curto e que eu tenho maior satisfação em ter e utilizar e, obviamente, compartilhar com vocês, que isso é o mais importante. Se a gente compartilha algo que a gente não acredita, eu não estou sendo verdadeiro com vocês, e isso é algo que eu acredito, então eu tenho maior satisfação em dizer que eu tenho uma parceria que não é paga, mas que eu posso oferecer ou dizer, ou falar bem, né, indicar um produto que eu realmente acredito para vocês. É isso, espero que tenha ajudado aí em relação aos GPS aí, eu peguei as maiores dúvidas, as principais, e eu acho que basicamente, pelo menos até agora, eu sanei todos aqui, ou pelo menos tentei ajudar de alguma forma. Se gostou, deixa aquele like, se puder compartilha, e a gente se vê na próxima. Valeu!